motivo de alegria tê-los aqui nesta noite. Deus abençoe e deixa Deus usar vocês em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Boa noite, amados, que a paz seja com todos. Amém? Graças a Deus estamos aqui na casa do Senhor, mais uma vez, para poder adorar o nome santo do Senhor, Jesus. Aleluia. Também, um culto pela família, a qual família o Senhor nos deu. Amém? Mas deixa nós aqui fazer a nossa apresentação em nome de Jesus. Amém? Está pronto, esposa? Pronto. Amém. Então vamos lá. Graça e paz à igreja. Amém? Aleluia. Eu sou o Hélio da Selma. Eu sou a Selma do Wellington. Casado para sempre há 8 anos e 9 meses. Temos um filho, chamado Paz para toda a vida, de um filho chamado Isaac, que tem 16 anos. Amém? Então a igreja já conheceu um pouquinho mais ao nosso respeito, Irmão, porque nós apresentamos assim, Eu sou o Hélio da Selma e ela Selma do Wellington, casado para sempre. Porque casado para sempre é um curso que nós fizemos na igreja onde nós reunimos, congregamos, Quadrangular de Nova Brasília. Nós fizemos esse curso, irmão, um curso bastante edificante para os casais, onde nós sentamos, por uns 4 meses, 5 meses mais ou menos, para poder aprender a palavra de Deus e também para poder ter mais ferramenta para poder aplicar no nosso casamento. Aleluia. Então, o Casado para Sempre, ele nos dá ferramenta, nos dá ensinamento para que nós venhamos conviver o dia a dia, quando surgir alguma situação, nós ter alguma coisa em mente, que nós aprendemos nos cursos, para poder sair daquela situação. Então, o Casado para Sempre, serve para isso, e o lema do curso do Casado para Sempre é bem assim, irmão. Não há casamento tão bom que não possa melhorar, e não há casamento tão ruim que não possa melhorar. Amém? Glória a Jesus. Então, o curso Casado para Sempre, falando só um pouquinho, a gente vai falar sobre família, não vamos pregar para casais, vamos falar para a família. Mas, falando um pouquinho do curso que nós cremos, em nome de Jesus, pastor Alexandre, pastor Cristian, a missionária Alzimar, em breve esse curso vai estar chegando aqui na igreja, e nós queremos já agustar a sede dos irmãos. Quando esse curso chegar na igreja, os irmãos se inscrever e fazer, porque vai ser bênção para a vida dos irmãos. Assim como foi bênção para a minha vida, para a vida da minha esposa Selma, vai ser bênção para você. Devido à pandemia, os irmãos que são líderes, o Luiz e a Graziele, lá da Igreja de Nova Brasília, não puderam trazer por causa da pandemia, teve que fechar tudo, mas agora voltando, em nome de Jesus, eles vão estar marcando aqui, a gente vai estar aqui também, juntamente com eles, ministrando esse curso. Amém? Glória a Deus. Bom, agora que todos já nos conheceram como casais, conhecer um pouquinho do curso Casado para Sempre, então vamos lá. Nessa noite nós queremos deixar uma palavra para o coração dos irmãos, e a palavra de Deus se encontra no livro de Neemias, no seu capítulo 2, no seu versículo de número 18. Quem pudesse colocar de pé, aleluia, amém, para a gente poder fazer a leitura da palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Creia, meu irmão, que a sua família é plano do Senhor. Aleluia. Deus arquitetou a nossa família desde o lado do Jardim do Éden. Aleluia. Sua família é plano de Deus. Aleluia. Neemias, no seu capítulo 2, no seu versículo de número 18. Nós vamos ler apenas a parte B do versículo 18, que diz assim: Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Conseguiram achar aí, irmão? Neemias 18, Neemias 2, 18, apenas a parte B do versículo, que diz assim: Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as nossas mãos para a boa obra. Amém. Podeis sentar. Aleluia. Só mais alguns instantes.
palavra de Deus, irmão, nesta noite, vem falando a respeito de Neemias. Né? Quem é Neemias? Neemias é aquele, né, que nós falamos, né, desde a terça-feira, na oração passada, a qual o Senhor nos orientou a deixar esse versículo, esse capítulo para os irmãos. Neemias, ele era um copeiro do rei. Né? Neemias serviu o rei ali no palácio dele. E Neemias, ele era de Jerusalém, de Israel. E Neemias, por carta, ele ouviu falar que os muros de Jerusalém tinham sido derribados, tinham vindo, né, colocado abaixo. E a Bíblia diz, se você chegar em casa, aqui não vai dar tempo de a gente entrar muito na história, mas se você chegar em casa, você vai ler que a Bíblia diz que Neemias sentiu no seu coração ir até Jerusalém para poder edificar os muros daquela cidade. Porque, irmão, Neemias sentiu no seu coração um desejo de ir até Jerusalém para poder edificar, levantar os muros daquela cidade. Porque nós sabemos que um muro, ela é o quê? É a proteção de um terreno, de uma casa. Se uma casa, se um terreno ele não tiver muro, né, com facilidade o inimigo, o ladrão, as pessoas vão poder ocupar, ou seja, vão poder entrar naquela casa. Então Neemias, ele viu que Jerusalém, que a cidade de seus pais estava fragilizada. Então o seu coração chorava por isso, de ir até Jerusalém edificar os seus muros. E aqui nesta noite, né, quando nós estávamos preparando essa mensagem, estudando, orando a Deus, e o Senhor falou muito forte aos nossos corações, né, que nessa noite é noite de edificar muros. Como assim, Wellington? Como assim, Selma? É noite de levantar muros ao redor da nossa família. É noite de... nós estamos no tempo, irmão, na época de cercar a nossa família contra todo o ataque do mal, do adversário. Porque nós estamos, pastor Ingrid, vivendo numa pandemia, onde o índice de divórcio ele é muito grande, onde o índice de violência, né, contra a mulher, contra o homem, ele é muito grande. E o inimigo ele tem usado esse período da pandemia para poder entrar nos lares e devastar a família. Porque ele sabe, se ele destruir a família, ele vai destruir a sua vida, irmão. Você não vai bem, muito difícil você vai bem no emprego, muito difícil você vai conseguir chegar na igreja e exercer o ministério que você tem, de fazer alguma coisa que você gosta. Então, o principal que o inimigo quer é atingir a nossa família. Por isso que Deus traz essa mensagem para hoje, nós, missionária Selma, que nós temos que levantar muro ao redor da nossa família. E levantar muros, irmãos, e consertar o que está errado, muitas vezes nós não queremos, porque dá trabalho. Meu Deus, muitas vezes nós não queremos, né, lutar pela nossa família, porque dá trabalho. Por que você está falando isso? Porque, irmão, eu falo por experiência própria. Qual casamento, qual família, falando pais, filhos, que não tem problema? Nesses 8 anos que eu falei, quase 9 de casamento, você acha que eu não pensei em desistir? Muitas vezes, irmão. Pastor Alexandre, você é casado mais tempo do que eu. Não, irmão, mas a gente ri assim, por quê? Porque dá trabalho, porque um casal, irmão, uma família, um casal, são pessoas diferentes. Um é mais calmo, outro é mais agitado. Irmão, nós temos que aprender. E aí também você que está na plateia, né, talvez você está casado com uma pessoa que ele é mais calmo, mas você é mais agitado. Não é para Selma, é para agora. Para mim, não sei quantos dias depois que é. Irmão, é desse jeito. Então dá trabalho, por isso que nós temos que edificar os muros, querer edificar os muros, porque para desistir é muito fácil. Para você separar, é muito fácil separar. Para nós é muito fácil nós desistir do nosso filho que está no mundo das drogas, que está na bebedice. É muito fácil nós poder abandonar os nossos filhos.
é fácil, mas agora para nós lutar pela nossa família é difícil, porque tem preço a pagar, porque tem uns entulhos para poder tirar. Creio eu que quando o Neemias chegou ali em Jerusalém, que ele viu os muros, né, no chão, viu aquele monte de entulho. E um pedreiro, quando ele vai fazer uma casa, vai refazer uma casa, reformar uma casa, a primeira coisa que ele faz é o quê? Tirar aqueles entulhos das paredes que estão no chão, jogar fora e começar a edificar uma nova parede. E dá muito trabalho para poder fazer. E isso nós temos que querer fazer, irmão. Temos que querer ver aonde que está errado. Porque se eu termino um relacionamento aqui, brigo com meu filho por causa de outras coisas ali, essas coisas nós só vamos empurrando com a nossa barriga. Porque lá na frente nós vamos nos casar de novo e vamos encontrar o mesmo problema. Por quê? Porque não foi tratado lá na raiz, não foi tratado lá atrás. Se nós não educar nosso filho aqui, ensinar para ele a verdade aqui, quando ele for lá para o mundo, nós vamos ter um problema. Por quê? Porque não foi tratado a raiz, porque não foi edificado o muro, porque não foi mostrado para ele aonde está a verdade, aonde que ele errou e aonde que ele tem que acertar. E nós vamos empurrando com a barriga, e esse é o mal da sociedade, empurrar com a barriga. Mas nessa noite nós estamos aqui como homem e mulher de Deus para te ensinar, aleluia, edificar muros sobre a tua vida, a restaurar muros sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, aleluia, porque a nossa família é plano do Senhor, a sua vida é plano do Senhor, a tua casa é plano do Senhor, o teu filho é plano do Senhor. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor para nós. E nós não podemos desistir não, irmãos. Aleluia. Aleluia. Agora a missionária Selma vai falar como construir, reedificar os muros. Aleluia. Da família. Jesus. Aleluia, Senhor. Então, irmãos, nosso pastor falou sobre como fechar as brechas, nós vamos falar. Neemias, quando ele veio, ele soube da situação, ele viu que os muros estavam todos derribados, e ele veio para reconstruir, reedificar. Uma coisa que é reedificada é uma coisa que está caída. Então agora eu gostaria de falar, olhar para você olhar para dentro da sua vida e ver o que está caído, o que está derribado. E ele ouviu, ele orou, ele olhou a situação. Primeiro você tem que olhar. A Bíblia fala, olhai, vigiai, e depois que você vai orar. Você não pode orar primeiro sem primeiro você olhar a situação. Primeiro você tem que olhar. Como é que eu vou começar? Qual a estratégia que Deus vai me dar? Então Neemias viu aquilo ali, olhou, e depois ele foi orar ao Senhor Deus, e depois ele foi falar com o rei para tomar uma atitude. Ele jejuou, ele orou. Então, como edificar uma família, um relacionamento? Primeiro tem que fazer o quê? Olhar a situação. Aonde que está as brechas? Aonde que foi queimada a fogo? Porque muitas vezes nós gostamos muito de colocar a culpa no outro. Lá em casa a Vera fala até assim. A Selma parece que não sabe nada, o Hélio sabe tudo. O Hélio, onde está isso? O Hélio, parece que ele sabe onde está tudo. Parece que na hora eu perco tudo. Mas ele sabe onde está o óculos, onde está a Bíblia, não sei como, mas ele acha. Aí então, mas igual ele falou, né? Um é mais devagar, outro é mais coisa. Então, mas para dar um equilíbrio. Já pensou, irmãos, dois numa casa, é só Deus para fazer isso mesmo. Dois parados dentro de uma casa, vai ficar assim, ó. Né? Todo mundo mortinho, então todo mundo pega fogo. Então, na casa tem que ter um equilíbrio. Se um está nervoso, o outro acalma o outro. Se o outro está nervoso demais, o outro vai e fala. Se o outro pegou o filho pelos cabelos e vai bater, o outro toma da mão e fala e senta e conversa. Então, é isso aí, as brechas. E nós, mulheres, eu estava vendo aqui, em primeiro lugar, se posicionar. Nós temos que tomar posição, porque as mulheres, ela tem uma visão mais ampliada.
ela tem aquela perspectiva maior do que o homem. Quando nós estávamos fazendo o curso, o professor até falou assim: se você não escuta o Espírito de Deus, escuta a sua mulher. Se ela for mulher de Deus, tá, irmãos? Porque se ela for uma tribulada, não vale não. Então, se você não escuta o Espírito de Deus, escuta a sua esposa, escuta a sua namorada, você que está noivo, você que está pretendendo ter um relacionamento, porque hoje em dia as pessoas vão muito pela cara. Eu aprendi que quem vai pela cara, quebra a cara, né? Tem às vezes o varão ali do seu lado, igual ele estava do meu ladinho, eu não sabia que era ele. E eu lá no joelho orando: Senhor, vou ali, vou aqui, vou lá no computador. Mas eu orava e falava: Senhor, eu quero um varão assim. Você tem que colocar diante do Senhor, você que está solteiro. Você que está solteiro aí, que está querendo casar, tem que colocar diante do Senhor. E começar a fechar as brechas. Como que é fechar as brechas? Um dia você fica com um, outro dia você fica com outro. Vou experimentar esse aqui, se não der certo, eu experimento aquele ali. Não, irmão, você tem que ficar na posição, orando ao Senhor, esperando no Senhor. Aquela maravilha da paciência, né? Que é o segundo mandamento do fruto do Espírito, né? Amor, paciência. Vem depois do amor, vem a paciência. Né? Senhor, eu quero um varão assim, assim. Eu lembro que muito tempo atrás, um varão foi lá em casa, falou assim: Deus vai colocar do seu lado um varão de fogo. Eu tinha um namorado que era prova pura, né? E eu olhei para ele e falei: nele não. Aí, para não deixar sem graça, o missionário falou: é ele aí. Eu falei: não é não. Aí ele pegou e falou: quem é o varão de fogo, né? Aquela pessoa não era a pessoa de Deus. Aí eu fui perguntar ao pastor: pastor, não é de Deus. Nem esperou perguntar. Ele falou: não é de Deus. Irmão, tem coisas que as pessoas se impulsionam e faz com impulso. Nós temos que ter direção. Mulher, então, tem que ter direção, porque mulher é emoção. Homem não. Homem pensa. Mulher mais, né, emotiva. Aí, então, as mulheres têm mais as perspectivas. Essa palavra é difícil. Segundo, as muralhas. Irmãos, uma casa, como o pastor falou, sem muro, é uma casa sem proteção. Uma vida sem oração, sem jejum, sem busca, sem determinação, sem alinhamento com o céu, ela é uma vida totalmente desprotegida. Aí ela chega na igreja, senta aqueles minutinhos ali de culto. O culto é para nós reunirmos. Aí ela pega e vem para a igreja, mas na casa dela ela não jejua, não ora, não busca. Como é que ela vai receber aquela bênção que vem? Aí vem uma tribulação e ela fala assim: será que é esse que Deus me deu? Ela nem sabe. Quando conheci esse abençoado aqui, ele falou assim: quer namorar comigo? Eu falei bem assim: quero. Ele falou assim: vamos orar para namorar? Aí eu falei: vamos embora orar para namorar. Aí então, porque eu falava sempre para os adolescentes, né, o Brunelli? A Ingrid também fez parte dos adolescentes, o pastor Cristo. E falou, eu sempre falei: crente não namora, crente casa para namorar. Por isso que hoje é dia dos namorildos. Entendeu, irmãos? Crente pode ficar namorando muitos anos, não. Senão entra em fornicação. Crente tem que ter um posicionamento. Vou namorar com esse, vou casar. E ele falou: vamos orar para namorar? Eu falei: olha, tem um problema. Eu botei um propósito diante de Deus. Agora eu só caso se for namorar 6 meses e casar. Eu não quero namorar muito tempo. Aí ele falou: tá bom. Eu falei: opa, então esse aí é de Deus. Eu também não quero namorar muito tempo. Eu falei: então tá melhor ainda. Tudo que eu tinha colocado no papel estava acontecendo nas minhas orações. Então eram os muros sendo reedificados. Aleluia, Jesus. Porque Deus precisava de colocar um varão de fogo durante a minha vida, né? Era necessário, Zimar falou ali. Então, quer dizer, nunca fazer o que nós queremos. Nós não podemos recusar, irmãos, os limites que a Bíblia nos dá. Nós nunca podemos fazer o que nós queremos. O mal hoje dos casamentos
é porque nós fazemos sempre o que nós queremos. O mal dos relacionamentos é fazer o que sempre a pessoa quer. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Mas nós temos que respeitar os limites bíblicos. Se a Bíblia coloca limite, nós temos que ir até onde a Bíblia falou que nós devemos ir. Nós não devemos passar. Por exemplo, vou falar uma coisa aqui. O Hélio não gosta muito que eu falo isso não, mas vou falar. É desse jeito. Certo dia, eu não sei se o moço tem um cachorro, botou o cachorro lá, o cachorro foi lá na porta da igreja, fez cocô na porta da igreja. Eu falei, é um absurdo fazer cocô na porta da igreja, meu Deus. Peguei o cocô, fui lá, botei na porta dele. Aí peguei e falei, chegou ele do serviço, e eu toda pensando, se achando. Aconteceu assim, eu peguei o cocô, botei lá. Ele falou, amém, né? Eu falei, por que amém, né? Porque da mesma maneira que você botou na porta dele, você podia pegar e jogar no lixo. Aí eu falei, ai meu Jesus. Aí fui lá, chamei, moço, vem cá. Aí o moço veio, desceu. Eu gostaria de pedir perdão para o senhor, que eu botei esse cocô aí, que eu deveria botar no lixo. É assim que Deus trata o temperamento. Porque eu sou a serva de Deus, eu não poderia ter feito isso. Só isso. Aí ele, porque eu também sou crente. Mentira. Que eu também sou crente. E eu falei, não, mas é só isso que eu queria falar. Tirei daí, me perdoa, tá, amém, desculpa. Fui lá e nunca mais vou fazer isso. E não fiz, mas aquilo ali foi uma lição para mim. De não agir por impulso. Entendeu? Ele agiria de outra maneira. Colocaria no lixo. Mas eu fui lá e botei na cara dele. Entendeu? Aquela coisa assim, agir do impulso. Então, se nós agirmos por impulso, não agimos conforme a palavra de Deus, vai dar ruim, como diz o outro, vai dar ruim. Você vai casar errado, vai falar, Deus, mas meu casamento é errado por causa disso. Vai vir, irmãos, os dias maus para o casamento. Vai vir os dias difíceis. Mas estamos, na igreja, está em tempo de reconstrução. E nós estamos, quando preparamos essa mensagem aqui, irmão, nós não pensamos neste livro. Aí depois que o Elton olhou para mim, Selma, o tema lá é reconstrução. Eu falei, opa, então é de Deus, né? Aí então, porque a gente estava procurando uma mensagem. Então nós pegamos e olhamos nessa mensagem e vimos que nós não devemos, nunca devemos, outra coisa que eu gostaria de falar com os irmãos, nós nunca devemos compartilhar a nossa vida com ninguém, a nossa vida íntima. Nós vimos que Neemias, quando ele viu a situação que estava lá em Jerusalém, ele olhou e ele foi jejuar, ele foi orar, mas ele não compartilhou com ninguém. Depois que ele chorou, orou e tudo, ele falou com o rei se ele podia ir lá, mas ele ficou calado. Chegou o Sambalate e falou, ei, deixa eu te ajudar a construir. Ele falou que não, ficou caladinho. Ele não falou para ninguém a situação. Irmão, você está ruim no seu casamento, você fala, mas aconteceu isso. E vai falando, porque mulher fala muito, né? Mulher então fala muito, homem fala pouco. Tem muitos homens que falam muito também. Mas tem mulher, mais mulher fala mais. Então, quer dizer, vai e fala para um, fala para outro, e você fala para a pessoa errada. Você tem que chegar e orar, jejuar, para ver se tem uma irmã, um pastor, que é de Deus, que vai te ajudar. Se não tiver o pastor, é você e Deus. Tem prova que é com você e Deus. Porque Deus às vezes quer tratar com você. Deus quer tratar com você. Porque às vezes Deus quer tratar no seu temperamento. Às vezes Deus quer tratar na sua incerteza. Deus quer tirar aquela prova da sua vida, da sua namorada, do seu namorado. Porque tem gente que está vendo que está dando errado aquele namoro. Mas a pessoa fala assim, meu amor. Não é de Deus. Então Deus quer tratar. Você tem que aprender. A nossa irmã Brunelli estava aqui louvando o Senhor para abençoar as gerações, né? Irmãos, você tem que aprender a orar para o seu filho, orar para a sua filha,
profetizar sobre o futuro dela, sobre o futuro dele. Tem mãe que só sabe amaldiçoar. Esse menino é burro, esse menino não sabe de nada, esse menino não aprende, esse menino é assim, esse menino para não falar o contrário, ele é uma bênção na minha vida. Não, irmãos, você tem que começar a ver um futuro abençoado para ele. E Neemias viu ali, ele começou a construir. Sambalate falou assim, até parece que esses pobres, coitados, vão construir alguma coisa. Satanás, irmãos, nesta noite está falando, até parece que seu casamento vai melhorar. Até parece que você vai adiante. Mas nós, como profetas, viemos nesta noite falar que o nosso Deus é o Deus que reconstrói. É o nosso Deus que levanta aquele que está na cinza. É o nosso Deus que muda situações. É o nosso Deus que ressuscita aquele que está morto. Aquele que não tem jeito, o nosso Deus ressuscita. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O nosso Deus está presente aqui para mudar nesta noite situações. Glória a Jesus, aleluias. Irmãos, família, para a sua vida, para você, nesta noite, é tão importante nós colocarmos tudo na mão do Senhor, em secreto. É necessário você aprender a colocar tudo na mão do Senhor no secreto. Porque até a salvação é individual. A palavra do Senhor fala assim, estarão dois numa cama, um será tirado ou será deixado. Irmãos, quando Deus falou isso para mim, me doeu no meu coração muito forte. As grávidas, os que não serviram ao Senhor, o filho vai ser tirado de dentro da sua barriga. O nosso Jesus está alinhando a igreja dele. Nós tentamos correr dessa mensagem sobre salvação. Mas o Senhor falou desta maneira para mim. O filho que você tanto ama, que corre para lá e para cá na igreja, se você não se posicionar, não reconstruir a sua vida no Senhor, ele será levado e você vai ficar. É noite de tampar as brechas. É noite de reconstruir os muros. Porque uma casa sem muro entra qualquer um. O que tem entrado na sua casa? O que tem entrado no seu casamento? No seu relacionamento? O que você tem deixado entrar? Nós gostaríamos que você colocasse de pé neste momento. Glória a Jesus. Porque nós vamos orar. Se sua esposa está perto de você, ou seu companheiro, você não tem uma visão ainda de companheiro, comece a colocar o companheiro que você quer agora. Eita glória! É hora de reconstruir. Ah, mas eu tenho 14 anos. Comece a memorizar como é que vai ser o seu varão. Como é que vai ser a sua varoa. Oh, aleluia, Jesus. Porque Deus, seu marido não está aqui, mas está longe. Comece a memorizar ele já dentro da sua casa. Comece a memorizar uma mudança de vida. Aleluia. Ah, mas irmã Selma, é fácil que seu marido está aí. Irmãos, só quem passou que sabe. São 8 anos, mas 8 anos também teve luta, tá? Como ele falou, parece que não pensa em desistir, não. Vamos louvar o Senhor. Glória a Jesus, nós vamos orar para você. Coloque a brecha que está precisando ser tampada. Se é jejum, se é oração, você começa a falar com o Senhor. Se é frieza espiritual, você não consegue jejuar, não consegue orar mais com o seu companheiro, com a sua família. Junta a sua família para fazer culto doméstico. Comece a edificar os muros. Aleluias. Dê as mãos que nós vamos estar orando para você, casal. Glória a Jesus. Aleluia. Nessa noite, irmã, é noite de você levantar o muro da oração. Aleluia. Proteger a sua família. Aleluia. O seu filho, o seu esposo. Aleluia. Irmão, uma das coisas que nós aprendemos no curso, que é muito importante, lá nós aprendemos que a família sempre tem que estar orando junto. Sempre tem que estar fazendo um culto doméstico. Aleluia. Quantas vezes nós deixamos de cultuar o Senhor na nossa casa?
Quantas vezes nós deixamos de orar a Deus na nossa casa? Quantas vezes nós deixamos de orar a Deus, de reunir o nosso filho, pegar o nosso filho e orar e profetizar sobre a tua vida? Igual a missionária Selma falou, comece a criar, meu irmão, minha irmã, o hábito da oração, o hábito de levantar o muro da oração sobre a tua vida, e você vai ver que as coisas vão começar a mudar, e você vai ver, meu irmão, minha irmã, que as coisas vão começar a caminhar para você. Talvez hoje você não é casado, é somente um casal de namorado, irmão. Começa a alicerçar o seu namoro na presença do Senhor, começa a pedir Deus direcionamento, aleluia, começa a pedir Deus para poder estar abençoando o teu namoro, aleluias. Começa, irmão, a criar muro, levantar muro, aleluia. Igual nós falamos aqui, uma casa desprotegida, um quintal desprotegido, entra qualquer um, irmão. E eu quero falar para você, meu Deus, meu irmão, minha irmã, nessa noite, que o inimigo está atrás de terreno desprotegido. O inimigo está atrás de casa desprotegida. Quando eu falo terreno, casa, está falando da minha vida e da tua vida. Começa a cercar a tua vida. A Bíblia diz que ao nosso redor está os anjos do Senhor, acampa os anjos do Senhor, mas ao nosso derredor está o inimigo. Aleluia! Ao nosso redor não pode ter nenhuma brecha, porque ao nosso derredor ali está o inimigo. Se tiver alguma brecha e o anjo sair, o inimigo ele vai entrar. Mas nessa noite, decanta, decaia. Eu quero falar para você, igreja, eu quero falar para você que está em casa, começa a tampar as brechas, começa a edificar os muros, irmãos. Aleluias! Começa a edificar o muro da tua vida. Eu não sei como está a tua vida com Deus. Eu não sei como está a tua vida espiritual com Deus. A missionária falou bem assim que nós não poderíamos deixar de falar sobre a salvação. Começa a levantar os muros sobre a tua vida. Vamos estar louvando e depois nós vamos estar orando em nome de Jesus. Enquanto os irmãos louvam, você coloca-os diante do Senhor. Talvez você é uma mulher rixosa. Talvez você é uma pessoa que falou demais. Mas há tempo de reconstruir. Aleluia, Jesus. Santo, santo é teu nome, meu Pai. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa é agora, é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Começa a pedir ao Senhor para restituir a tua vida. Aleluia. Restitui, Senhor. Começa a pedir a Deus agora, nesta noite, para poder restituir a tua vida. Aleluia. Seja no seu casamento, relacionamento com teu esposo, com tua esposa. Começa a pedir a Deus para restituir o teu relacionamento com teu filho. Talvez você não tenha uma boa convivência com teu filho. Talvez você não tenha um diálogo com teu filho, um amor. Talvez você não consiga expressar o teu amor pelo teu filho, de mãe, de pai. Começa a pedir a Deus nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Começa a pedir a Deus para poder, aleluia, entrar sobre o teu lar, sobre a tua casa. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, ó Pai. Senhor Deus,
que neste momento, Senhor, aleluia, Jesus, nós clamamos, Senhor, pelo poder que há no sangue do Cordeiro, ó Pai. Senhor Deus, que o Senhor venha restituir, Senhor, meu Pai querido, esta família, Senhor, meu Pai querido, que se perdeu. Senhor, meu Pai, diante da caminhada, Senhor, meu Pai, se perderam, Senhor. Pai querido, Senhor, não estão se entendendo mais, Senhor. Que o Senhor comece a levar eles, meu Pai, às águas tranquilas. Porque o Senhor é nosso pastor, Pai querido. Senhor, comece a colocar azeite, Senhor, meu Pai, na cabeça. Pai querido, Senhor, para que se meu Pai foi pousado, Senhor, meu Pai, algum inseto, Senhor, e colocou algum bicho, Senhor, meu Pai querido, sobre a cabeça, que seja curado nesta noite, Senhor, meu Pai querido. Esse esposo, Senhor, que não se encontra aqui presente, Senhor, que o Senhor vá lá onde ele estiver, Senhor, que o Senhor incomode ele, Senhor. Pai querido, Senhor, que este casamento seja restituído, Senhor. Pai de poder e graça, Senhor. Esta mulher, este homem, Senhor, meu Pai querido, que nesta noite, Senhor, tem passado tristeza. Senhor, esse adolescente que tem clamado, Senhor, meu Pai, mas os pais não têm entendido também, Senhor. Que o Senhor venha restituir, Senhor, meu Pai, essa família. Que o Senhor venha restituir, Senhor, meu Pai, este amor do pai para com o filho, do filho para com o pai. Senhor Deus, meu Pai, Senhor, pessoas que estão aqui, Senhor, clamando, Senhor, por um companheiro, por uma companheira, Senhor, meu Pai. Que ele possa vir, Senhor, meu Pai querido, de acordo, Senhor, com o teu querer, Senhor, meu Pai. Que o Senhor coloque, Senhor, meu Pai, príncipe e princesas, meu Pai querido, para esta vida que está te clamando, Senhor. Pai, que muitos casamentos, meu Pai, possam sair desta igreja, Senhor, meu Pai querido. Casamentos para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Porque, Senhor, famílias edificadas, Senhor, meu Pai, torna, Senhor, igrejas, Senhor, fortalecidas, meu Pai querido. Porque uma igreja, Senhor, que tem famílias, meu Pai, destruída, Senhor, meu Pai, é uma igreja destruída também, Senhor. Pai querido, por isso, Senhor, sara, Senhor, meu Pai querido, sara os anos, meu Pai, restaura a aliança, Senhor, meu Pai querido, coloca amor, Senhor, meu Pai, onde já esfriou, Senhor, meu Pai, começa a soprar, Senhor, meu Pai querido, sobre esse relacionamento, Senhor, meu Pai querido, que está, Senhor, meu Pai, como Satanás fala para o fio. O Senhor coloca uma vírgula, Senhor, meu Pai querido, e escreve uma nova história, Senhor, meu Pai, sobre este casamento, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Santo, Jesus. santo é o teu nome, meu Pai. Nós clamamos, Senhor, queremos, Pai, abençoar as famílias, Senhor, nesta noite, Senhor. Queremos abençoar, Pai, nosso lar, nossa casa, Senhor, a vida, Pai, dos nossos filhos, Pai. Deus, não deixe, Pai, que nossos filhos, Pai, venham sair, Senhor, da tua presença, Senhor. Deus Santo, Deus querido, que tua palavra diz, ensinar a criança, Pai, no caminho, Pai, que se deve andar, e quando ele crescer, Pai, jamais se desviará dele, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, cuida, Pai, dos nossos filhos. Pai, eu sei, Pai, que os prazeres, Pai, deste mundo, Pai, estão aí, Pai, para poder iludir, Pai, a vida desse jovem, Pai, desse adolescente. Deus, mas nessa noite nós clamamos ao Senhor, que o Senhor, Pai, venha, Pai, fazer uma roda de fogo, Pai, ao redor, Pai, dos nossos filhos, Pai, para poder consumir, Pai, todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero, Pai, lançar uma palavra profética aqui nesta noite, Pai. Eu quero profetizar, Pai, que nossos filhos vão ser pastores, Pai, de igreja, Pai, que nossas filhas, Pai, vão ser, Pai, ministros de louvor, Pai, instrumentista, Pai, professor de criança, Pai, diácono, Pai, diaconisa. Pai, eu quero decretar, Senhor, com nossos filhos, Pai, vai ser, Pai, o futuro, Pai, o presente e o futuro, Pai, dessa igreja, em nome de Jesus Cristo, Pai. Enquanto, Pai, o mundo, Pai, diz, Pai, meu Deus amado, droga, Pai, para os adolescentes, Pai, os jovens, Pai, nós queremos profetizar as bênçãos do Senhor sobre essa geração, em nome de Jesus. Aleluia. Se você crê, irmão, aplauda o Senhor nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado aqui clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma.
restitui. Aleluia. Que bênção. E hoje a gente comemora, né? O dia do pastor também. Por isso essa homenagem da igreja. E não poderíamos deixar esquecer do pastor Wellington, que está sempre nos apoiando, junto com a missionária Selma. Muito obrigada por tudo, muito obrigada pelo apoio. Da honra, né? Amém. Queridos, ainda falando sobre casais, nós ontem comemoramos o dia do amor, o dia dos namorados, né? Sabemos que é todos os dias, mas ainda nós escolhemos sermos prudentes, né? Poderíamos ter feito um jantar, uma festa, como a gente faz todos os anos, mas nós decidimos que ainda não era a hora, porque você precisa estar muito junto, tirar a máscara, falar, né? Então, amém. Se outras igrejas fizeram, amém, né? Nós aqui escolhemos não fazer este ano. O ano que vem, em nome de Jesus, faremos, amém? Eu gostaria que você, casal de namorado, casal de casados, noivos, ficasse em pé. Você também que não está com seu cônjuge aqui, que não pôde vir, está trabalhando, está doente, ou não quis vir, está com preguiça, amém, mas você veio, amém? Assim como o pastor falou, queridos, estar casado dá trabalho. Eu e Alexandre, nós temos 23 anos de convivência e 20 de casados. Nunca brigamos, nunca tivemos uma dificuldadezinha, nunca tivemos um problema. Sempre ali juntinho, nada nunca nos tirou da bênção. Por isso que eu escolhi casar com um homem perfeito, e ele casou com a mulher mais perfeita ainda. Por isso que a gente nunca brigou. Alguém acreditou numa palavra dessa? Ai, eu não fui convincente. Podia ter treinado mais. Porque não existe casamento perfeito. Não existe esposo perfeito, não existe esposa perfeita. Se você que está preparando para casar, espera casar com um homem perfeito, então é melhor que não se case. Não se case com ela porque ela não é perfeita. E o pastor Wellington, a missionária, disse assim, dá trabalho. E hoje em dia o índice de divórcio tem aumentado muito porque as pessoas, os casais, as famílias não querem ter trabalho. Ninguém quer ter trabalho. Eu me lembro que quando, logo no início do nosso casamento, Alexandre tinha uma dificuldade muito grande de estar participando desse trabalho de casais. Ele não ia de jeito nenhum, nem amarrado. E você acha que eu deixava de ir? Eu botava a menina pequena no carrinho e ia sozinha. E lá eu aprendia, e lá eu orava, e lá eu chorava, lá eu colocava meu joelho no chão. Mas hoje em dia, se o homem diz não vou, a mulher também diz não vou, então ninguém vai e o casamento desanda. Alguém tem que se levantar. Em outros momentos, quando eu pensava em desistir, essa luta não vai dar, vão desistir. Ele se levantava. Não, eu cedo, não, eu vou, não, eu pago o preço de oração, eu pago o preço de jejum. E assim nós estamos juntos, 20 anos. Trabalho. Eu me recordo que às vezes eu vejo alguma reportagem de um edifício, né, quando eles vão demolir, eu fico imaginando, meu Deus, quanto tempo demorou para construir esse edifício? Quanto tempo, é anos, é dinheiro, é investimento, é trabalho. E às vezes para demolir, eles botam aquele monte de bombinha lá, como é o nome daquilo? E é minutos para destruir. E assim é um casamento, é anos para construir, é anos tendo trabalho, é anos de restauração, é anos de dedicação, de ceder. E às vezes para destruir é questão de minutos. Os casais não querem ter trabalho. Quando o amor está esfriando, a relação sexual está esfriando, pensa que alguém quer trabalho para reconstruir? Não, você procura outro, que eu também procuro outro, vamos desistir. E não é dessa forma. Como está o seu relacionamento hoje? Como está o seu casamento hoje? Vou contar uma coisinha engraçada que eu me lembrei ali. Se meu irmão tivesse aqui, ele ia morrer de rir. Eu e minha mãe e meu irmão, nós éramos pequenininhos, nós morávamos numa casa bem humildezinha e dormíamos nós três numa caminha de solteiro. E toda vez que a gente dormia na caminha de solteiro, a cama caía de madrugada, quebrava, pá! Vera morre de rir das minhas histórias. Mas porque não tinha ninguém para consertar, né? Então, assim, minha mãe de manhã acordava, arrumava aquela caminha bonitinha, com aquela coxa desbabada, aquela coisa mais linda, as coxas laranja, verde, tudo quanto é cor, né? E ficava ali, todo mundo chegava, olha que cama arrumadinha. Mas toda vez que a gente ia dormir, deitar na cama, minha mãe não queria que a gente se mexesse. Aonde é que você viu criança não se mexe? Vocês deitam, mas não se mexe, não. Aí deitava, pá! Quando pensa que não, pá, a cama, toda noite caía. E às vezes o casamento de muitos estão assim.
bonitinho, todo mundo olha, olha que lindo, olha que bonitinho, está todo arrumadinho, mas está quebrado. E às vezes só você e Deus sabe disso. Mas estamos no ano de reconstrução. E Deus é Deus que restaura, Deus é Deus que reconstrói. Se os muros quebraram e toda maldição entrou no seu relacionamento, no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento, mas Deus é Deus que reconstrói. Coloca o seu casamento diante do Senhor como se fosse uma grande peça valiosa. E às vezes precisa uma pequena restauração. Ela não perde o valor porque ela precisa dessa restauração. Muito pelo contrário. Ela continua com o mesmo valor. E assim é o seu casamento, e assim é o seu relacionamento. Gostaria nessa noite de orar especificamente por você, casal. Já foi orado pela família. Que Deus possa estar restaurando você, o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento. E os demais irmãos intercedam. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Como a missionária Alzimar falou, não tirando a oração dos pastores, mas ainda nós queremos orar pela tua vida, pela vida dos casais, casais de namorados, casais de noivos, casados. E para você também, que ainda está solteiro, foi aquilo que os pastores falaram, Deus tem algo melhor preparado para a tua vida. Deus tem algo especial preparado para a tua vida. Talvez hoje não seja o momento, mas amanhã será. E quando vier, vai vir coisa boa para a sua vida. Vai vir coisa boa para abençoar a tua vida. Vai vir coisa boa para não destruir a tua casa, mas vai vir para abençoar a tua casa. E nessa noite nós queremos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, aqui nós, ó Pai, adoramos e glorificamos ao teu santo nome. Pai, oramos, meu Deus, pela restituição, pela reconstrução, ó Pai. Pai, de uma vida, Senhor, meu Pai, baseada, Senhor, no Senhor. Deus, queremos aqui orar, meu Pai, por casais de namorados, casais de noivos, casados, pessoas, meu Pai, que estão juntas, meu Pai, há anos, meses, há anos. Meu Pai, nós queremos, ó Pai, orar por esses casais que aqui estão nessa noite, ou aqueles que estão nas suas casas nos acompanhando, meu Pai, pela internet. Pai, queremos orar e pedir, ó Pai, que as tuas mãos estejam estendidas. Mãos essas, meu Pai, para estar reconstruindo uma vida saudável no Senhor, Pai, para que venha, Senhor, ter uma fidelidade, para que venha ter uma comunhão, para que venha ter uma prosperidade, para que venha ter amor, meu Pai, no casamento, ó Pai, na convivência, e que a família possa crescer e multiplicar, meu Pai, sendo abençoada. Conforme, meu Pai, nós temos, ó Pai, pregado por homens e mulheres que, Senhor, tiveram vidas transformadas na Tua palavra. Pai, que o Senhor venha transformar a vida deste casal. Outrora, meu Pai, não conseguem ficar juntos dentro de casa. Outrora não conseguem sair juntos para passear. Senhor, meu Pai, que o Senhor possa estar mudando o quadro da vida deste casal. Que possa haver paz na vida, Senhor, desta mulher. E possa haver paz na vida deste homem. Meu Deus, reconstrói, meu Pai, os muros que foram destruídos, meu Pai, pelo inimigo. Reconstrói, meu Pai, muros, meu Pai, Senhor, de situações emocionais, de situações espirituais na vida deste casal. Meu Pai, aonde esse casal está clamando por ajuda, está chorando, meu Pai, de dor, querendo ajuda. E nesta noite, Pai, o Senhor está aqui, Pai, para reconstruir. O Senhor está aqui para, Senhor, nos ajudar, Pai, Senhor, na reconstrução deste casamento, na reconstrução, meu Pai, de uma vida fiel ao Senhor. Meu Pai, que este casal, Senhor, seja agora no namoro ou no noivado, eles possam entender e aprender que para, Senhor, ter um casamento abençoado, precisa ser, Senhor, meu Pai, edificado a vida sobre a rocha que é o Senhor, Pai. Quando nós estamos edificados no Senhor, meu Deus, podemos, meu Pai, descansar que o Senhor, meu Pai, trabalha por nós. O Senhor, meu Pai, luta por nós. O Senhor luta pelo nosso casamento. O Senhor luta pela nossa casa. O Senhor luta, Senhor, pela nossa família. E por isso, nessa noite, Deus, que o Senhor possa estar dando força a este homem valoroso, esta mulher, meu Pai, valorosa, para, Senhor, edificar a casa dela. E juntos, meu Pai, eles possam crescer para a honra e para a glória do Senhor. É isso que nós oramos e pedimos ao Senhor nesta noite. E que o Senhor possa, Senhor, através da vida dos solteiros,
meu Pai, enviar um homem para esta mulher da parte do Senhor, ou então também uma mulher, meu Pai, da parte do Senhor para a vida deste homem, que venha, Senhor, ser bênção. Pai, se for, Senhor, pessoa para atrapalhar, afasta, Senhor, meu Pai, para longe da vida dessa pessoa, porque, Senhor, nós queremos que esta família seja edificada na rocha com o Senhor, Pai. Por isso eu oro, meu Pai, para que essa pessoa tenha um namoro e um noivado abençoado, para que o casamento seja, meu Pai, um muro fortalecido na Tua presença. Por isso nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor?